Pais amados, queridos, quero deixar uma palavra para você. Mês 12, dia 1º do 12, primeiro dia do último mês do ano 2025. Eu quero deixar uma palavra poderosa para você aí refletir sobre o seu ano, sobre esse último mês, o que podemos fazer ainda para que a nossa vida seja de acordo com o que Deus quer. Vamos lá, eu quero deixar uma palavra para você que está em Lucas 17, versículo a partir do 11, que fala da cura dos 10 leprosos. E vai falar assim, ó: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus, em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha que poderoso esse texto. Eu quero deixar diante desse texto 3 chaves poderosas para você refletir o que você viveu este ano e o que você ainda pode viver. Primeira chave ali, quando Jesus fala ide e mostrai aos sacerdotes, os 10 ali tiveram uma obediência, porque a obediência abre o caminho da cura, a obediência abre o caminho do milagre. E engraçado que Jesus nem tocou neles. E Jesus fala assim: vão, né? Vão e mostrem. Então foi uma ordem, uma palavra de ordem. Jesus solta esta palavra. E esses 10 caras que estavam leprosos, eles obedecem essa palavra. Então eles vão. E isso é tremendo, porque às vezes nós escutamos a voz do Espírito Santo e nós vamos. Nós seguimos aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo. E nós vamos, nós somos obedientes à palavra e começamos a caminhar. E no meio do caminho recebemos esta cura poderosa. Pode ser uma cura ministerial, uma cura familiar, uma cura de algum diagnóstico, uma cura até financeira. E o primeiro ponto que eu quero deixar para você, a primeira chave poderosa: seja obediente naquilo que o Espírito Santo fala para você, para que você viva o grande de Deus. Porque esses 10 leprosos viveram a cura, esses 10 leprosos foram curados. Mas eu quero deixar a segunda chave disso aí. Olha só, a segunda chave quando eu falo assim, o texto fala: um deles voltou glorificando a Deus em alta voz. Olha só, ele voltou. Ele vira que foi curado no meio do caminho, ele voltou, ele não foi lá mostrar a cura para ninguém. Ele não foi mostrar o que aconteceu para ninguém. No meio do caminho ele já volta. Já volta assim com a gratidão. Ou seja, o segundo ponto para você aí: seja grato. Mantenha a presença de Deus. Seja grato no que você já viveu esse ano todo. Você teve obediência? Legal, bacana. Agora seja grato, volte a agradecer aquele que fez, aquele que abriu a porta onde não tinha parede, aquele que curou os enfermos durante esse ano, aquele que restituiu aquilo que você tinha perdido, ou aquele que ainda vai restituir. Poderosa esta palavra. E a terceira chave é a chave essencial. Mas para que a gente viva essa terceira chave, a gente tem que viver essas duas primeiras, que é a obediência e a gratidão.
E aí mais para frente o texto vai falar assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então aqui nesse contexto Jesus já fala sobre a salvação. Porque um pouco antes ele pergunta: mas não foram os 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Então, quando eles obedeceram, quando eles tiveram a gratidão ali, quando eles obedeceram e um só teve a gratidão, Jesus já viu ali que todos receberam a cura, mas um só voltou para agradecer aquilo que ele tinha vivido. Mas por causa da gratidão, por causa da fé que esse homem teve, voltar lá e agradecer o Senhor Jesus pelo aquilo que ele tinha recebido, ele foi salvo. Ele manteve aquilo que Jesus já tinha estabelecido na vida dele, que era a cura naquele momento. E a Bíblia não vai falar se os outros tiveram, continuaram depois com a doença voltou a alguma coisa desse tipo. Mas a Bíblia enfatiza a gratidão e a volta, e ela enfatiza ali que todos foram curados, mas só um foi salvo porque ele voltou e teve fé. Então, cura e salvação são coisas distintas, são coisas que andam junto, mas para que você caminhe na salvação você tem que ter fé e acreditar que a cura veio de uma palavra soltada para a sua obediência. Então, através da obediência daqueles homens, todos foram curados. Mas através da gratidão, só um teve a salvação. E eu peço para você que reflita, eu reflito aqui, que o quanto nós fomos abençoados este ano de 2025, desde janeiro até hoje, primeiro dia do último mês, que ainda dá tempo de a gente voltar a agradecer ao Senhor Jesus, sabe? Não só ter as bênçãos que nós recebemos, mas mantemos as bênçãos e sermos salvos pela fé, pelo aquilo que o Senhor já declarou sobre a nossa vida, que o Senhor já colocou sobre nós. E isso é muito importante. E eu falo para você que o Senhor ainda procura aqueles que voltam, aqueles que obedecem, aqueles que agradecem. E eu quero deixar essa palavra para você aí, meditar o mês de dezembro. Se te importar, se não importar também, deleta isso. Mas é uma palavra poderosa para que você medite nesses 3 pontos: obediência, gratidão e fé. Gera cura, gera retorno a Jesus e a salvação. 3 pontos poderosos. E quero orar por você, por mim, pela nossa casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, aqueles que ouviram essa palavra hoje, Senhor, que o Senhor venha tocar sobre o coração de cada um, sobre a mente, sobre o corpo, o espírito dele, que ele tenha obediência, gratidão e fé, que o Senhor leve não somente a cura, mas a volta até Jesus contigo. Aqueles que afastaram por alguma coisa, que o Senhor venha retornar a eles. Quero declarar sobre a vida daqueles que por algum momento achou que é indigno de estar na presença do Senhor, que o Senhor vá tocando com o Espírito Santo sobre a vida dele, para que ele retorne a agradecer ao Senhor Jesus Cristo, para que a salvação alcance não somente ele, mas a casa dele. Dá direção, Pai, direcionamento àqueles que estão no propósito contigo, aqueles que estão afastados, Senhor, que o Senhor já vai revelando a sua presença sobre a vida deles. Senhor, eu quero declarar sobre a vida daqueles que ouviram até aqui esta palavra, esta oração. Pai, que este mês de dezembro seja um mês sobrenatural, que aquilo tudo que eles não conseguiram até hoje, que este mês seja um mês tremendo sobre a vida deles. Que aquilo, Pai, que eles acham que já foi perdido, sejam restituídos agora, 30, 60, 90 por 1. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor vai restabelecendo agora casamentos, vai restabelecendo amizades que foram quebradas, vínculos que foram quebrados por falta de entendimento, por desprezo.
por ignorância, Pai, que o Senhor vai tocando lá esta manhã sobre eles, Pai, esta manhã, dia 1º de dezembro de 2025, Pai, que o Senhor vai restituindo todas as famílias que foram quebradas, que o Senhor venha fazer um mês sobrenatural, que não seja pela força dos homens, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus sobre a casa e a vida deles, Pai. O poder do Espírito Santo venha convencê-los, eles, Pai, da gratidão, da obediência, Pai, e daquilo que é maior aqui nesse texto, Senhor, que é a fé, que leva a salvação não somente daquele homem, mas eu creio que muitos foram salvos através da vida dele. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a vida de todos aqueles que escutaram, ouviram esta palavra, ou vão ouvir algum dia, em alguma hora, em algum momento, que isso venha tocar sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.